Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso bíblico. Estamos estudando a segunda carta aos Coríntios. Nas aulas passadas a gente viu um pouquinho o contexto, o conteúdo, a estrutura, as partes dessa carta. E hoje nós concluímos o estudo da segunda epístola aos Coríntios, tentando colher qual a mensagem que esta carta nos deixa. Podemos concluir que a 2 Coríntios é um dos escritos que mais manifestam a alma de Paulo. Envolvido pelas tramas maldosas dos adversários, vítimas dos achaques corporais, Paulo experimentou em um grau muito intenso a angústia da vida nesta terra. Hoje, as pessoas são muito sensíveis às angústias. Não poucos se sentem condenados à morte, sem esperança, sem consolo. Precisamente a segunda carta aos Coríntios é importante por mostrar como o apóstolo Paulo reagiu diante das tribulações. Paulo, de um lado, ele não se entregou à lamentação, ao desânimo, e de outro lado, não quis negar de uma forma artificial a angústia, como se o fato de reconhecê-la não fosse digno de um homem perfeito. Paulo, ele aludia frequentemente às tribulações que o afligiam. A gente encontra isso em diversas passagens em que ele faz um catálogo das dores físicas e morais que ele sentia. No capítulo 12, versículo 7, o aguilhão na carne, o anjo de Satanás que o esbofeteava e que não sabemos identificar qual é este aguilhão na carne. E no capítulo 5, versículos 2 ao 4, o apóstolo confessava mesmo o pesar que experimentava por ter que morrer. Ora, essas tribulações, efeitos da fragilidade humana, eram interpretadas pelos judaizantes como sinais de que Deus não dera a Paulo a missão do apostolado. Pareciam incompatíveis com a autoridade e a dignidade de um legado de Deus. Então, para esses judaizantes que queriam manter a tradição dos judeus, Paulo não era um enviado autêntico de Deus porque tinha essas fraquezas. O argumento em favor dos judaizantes era forte. Contudo, Paulo ele quis dar às suas deficiências físicas uma interpretação contrária à dos seus adversários. Conforme o apóstolo, as misérias físicas do cristão são justamente o sinal da presença de Deus no fiel. No caso de Paulo, as fraquezas físicas significariam que não era Paulo como simples homem que agia, mas era o próprio Deus que agia por meio de Paulo. Toda a obra missionária de Paulo era efeito da graça de Deus, que Paulo trazia como um tesouro num vaso de barro, num vaso de argila. Você encontra isso no capítulo 4, versículos do 7 ao 10. Por conseguinte, pelas deficiências do instrumento Paulo, comprovava a autenticidade da missão. E é justamente próprio de Deus mostrar, em meio à fraqueza humana, todo o seu poder, toda a sua força. Ainda mais, Paulo, ele confessava as suas angústias diante da morte para mais altamente proclamar a sua esperança na ressurreição. O definhar do homem velho seria a condição para que o homem novo pudesse se desenvolver. Ressurreição e vida nova constituem um processo que opera paralelamente com o definhar e a morte. Por isso, a vida do cristão tem duas faces, uma exterior, visível, um tanto ilusória, e outra interior, oculta, e que é mais verídica, porque deriva da posse da eternidade. A gente pode observar o paradoxo com que Paulo ele define a vida do cristão.
que nós encontramos no capítulo 6, versículos 9 e 10. Somos considerados moribundos e eis que vivemos. Somos considerados como quem nada tem, embora tudo possuamos. Em resumo, a mensagem da segunda carta aos Coríntios pode ser compreendida nas palavras do capítulo 12, versículos 9 e seguinte. É na fraqueza do homem que a força de Deus manifesta o seu poder. Por isso, eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. E que mensagem tão importante para nós que tantas fraquezas também percebemos no nosso corpo, na nossa alma, mas quando nos deparamos com a nossa fraqueza, encontramos a força de Deus. Que a leitura, a meditação desta segunda carta aos Coríntios nos faça realmente sentir a força de Deus constante na nossa vida. Muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos na próxima semana para mais uma aula desse caminho do nosso curso bíblico. Que Deus te abençoe.